gente se tornasse atletas de nós mesmos e a modalidade fosse a vida? Gente, eu tive esse insight que eu nem sei se faz tanto sentido assim, mas a gente vai desenvolver ele aqui. E claramente Deus colocou essa ideia e eu achei muito boa na minha cabeça. Tudo porque eu tô vendo um grande movimento de atletismo, o que é muito bom e que tá sendo finalmente mais reconhecido. E tem uma onda gigantesca de corredores, nadadores, ciclistas, fisiculturistas. E eu vejo que as pessoas começam de um modo despretensioso, a gente vê isso muito na corrida. É realmente uma tendência aqui em João Pessoa, se você for num feriado, parece uma corrida de uma grande marca acontecendo na rua, mas não, são só pessoas que resolveram correr em pleno feriado. E isso é muito legal. Mas eu fiquei refletindo sobre o que é um atleta, qual é a rotina de um atleta, e como seria se eu aplicasse essa disciplina e esse atletismo em mim mesma e na minha própria vida, entende? Bem, um corredor, ele tem uma rotina muito específica de treinos, assim como qualquer outro atleta. Tô só usando esse exemplo. E também tem uma rotina regrada de alimentação, hábitos e tudo por um objetivo, por uma corrida em específico, por tantos quilômetros que ele vai fazer numa maratona X. E ele passa meses em preparação para um momento que dura algumas horas. E depois a satisfação é tão grande que a gente sempre escuta dessas pessoas: nossa, eu faria tudo de novo. Valeu muito a pena todo o esforço, o choro, os dias que não senti vontade de treinar e de me alimentar bem, mas fiz mesmo assim. E se a gente tivesse essa mesma disciplina na nossa vida, como se fôssemos atletas de nós mesmos, ao invés de sermos atletas de natação, de fisiculturismo, sabe? Atletas de nós mesmos, na modalidade vida. Eu achei essa ideia maravilhosa. Então vamos desenvolver um pouco mais. Primeiro, para a gente ter um norte e saber para onde a gente está indo, a gente precisa de um objetivo. E cara, eu era a pessoa que ignorava objetivos. Eu ignorava metas. Não que eu já tenha as melhores metas do mundo, as mais destrinchadas e uau. Eu estou desenvolvendo. Mas é preciso ter um objetivo, uma meta, porque senão a gente não sabe qual direção ir. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, para chegar nesse objetivo final, que na vida pode ser tantos, não é? Pode ser terminar um curso que você começou, pode ser ter um faturamento X na sua empresa, pode ser começar um novo projeto, sei lá, uma marca sua, pode ser comprar um carro, pode ser emagrecer tantos quilos, enfim, são inúmeros. E para a gente ter e chegar nesse objetivo final, é preciso que a gente vá dizendo muitos nãos ao longo do processo, porque o nosso sonho, ele nos testa. Isso é algo incrível que eu escutei o Joel J falando, que o teu sonho, ele vai te testar tanto, mais tanto, e a partir do momento que ele falou isso, eu despertei para enxergar o quanto o meu sonho, que é a Vasca, me testa e ainda me testará. E já me testou, sabe? Tantas coisas que eu tive oportunidade, mas eu disse não, porque iria me afastar disso. E esse é um sonho que eu creio que é o que Deus tem para minha vida.
E eu costumo falar, eu já falei aqui, que se não for tudo bem, eu abro mão de qualquer coisa aí, e que Deus me dê a graça mesmo de segui-lo e de fazer o que Ele quer pra mim. Mas enquanto eu tenho no meu coração que a Vasca é um sonho de Deus pra mim, eu tive que dizer muitos nãos a várias coisas que me afastavam disso. Seja trabalho, seja rotina. Por exemplo, eu tenho alguma demanda para fazer na empresa e alguém me chama para uma saída, para passar o dia fora, enfim, para uma viagem, sabe? Isso não vai me aproximar do meu objetivo. Então eu preciso dizer não. E muitas vezes a gente não diz não para coisas ruins. A gente diz não para coisas boas, mas que não tem o fit com aquilo que a gente realmente quer. E não dá para ficar atirando para todos os lados. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo há tanto tempo, sabe? E isso se mostra para mim de várias formas diferentes, principalmente na profissional. São realmente muitas oportunidades que surgem quando você está em movimento. Quando a gente entra em ação, o universo que é movimento, a natureza está sempre se movimentando, a árvore está sempre dando frutos, o fruto cai, as folhas caem, depois se renova, os animais também estão em constante desenvolvimento, nós, os seres humanos, também, o céu, as nuvens se movem, então tudo no universo é movimento e a gente precisa também entrar em conformidade com isso. E isso nos gera oportunidades. Mas é realmente necessário discernir se aquilo tem a ver com aquela minha grande meta, aquele grande sonho, aquilo que Deus tem para minha vida e que Ele me confirmou no meu coração, porque eu sinto paz e por isso eu sei que vem dele. Se aquilo tem a ver, se não tiver, por mais incrível e promissor que pareça e que a minha realidade não seja tão promissora assim, cara, eu preciso ter a força e a coragem de dizer não. E realmente exige força e coragem. Não é fácil. É muito difícil. Certos nãos são óbvios. Certos nãos são muito fáceis de dizer mesmo. Mas outros te custam, sabe? Às vezes você tende a dizer sim e você fica brigando internamente e você ora a Deus e fala, meu Deus, mas é tão boa a oportunidade, mas Deus vê o todo. Então é preciso confiar naquilo que Ele nos diz. E se você está assistindo esse vídeo e fala, nossa, mas eu não sei o que Deus quer pra mim. Olha, um dia eu já estive também muito indecisa e mal mesmo em relação a isso. A saber, entender a vontade de Deus pra minha vida. Mas Ele vai te falar, se você buscar. E é preciso buscar muito, com muita vontade, sabe? Para algumas pessoas, esse tempo de busca é mais curto. Para outras, leva mais tempo. Para mim, levou uns bons meses. E tempo de busca mesmo, de ajoelhar e de orar, e a lágrima cair, mas você tá lá. E você tá buscando na palavra, e você tá buscando na missa, e você tá buscando principalmente obedecê-lo. Porque é preciso que a gente o obedeça. Não queira que Deus faça o extraordinário na sua vida se você não está pronto para servi-lo. Servir a Deus é o nosso propósito, tá? Também, se você não sabia o seu propósito, acabou de descobrir, é servir e amar a Deus e com isso alcançar o reino dos céus. Aprendi isso com o padre Paulo Ricardo e ai, que momento maravilhoso que eu aprendi isso, eu tenho até anotado. Incrível, incrível. Então saiba que esse é o seu propósito
e que com isso não faz sentido se você não obedecê-lo. Ah, como é que eu vou obedecer a Deus? Como é que eu sei que eu estou obedecendo a Ele ou não? A gente tem os mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos da Bíblia, os 2 mais novos, né, do Novo Testamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E também temos os 5 da Igreja Católica. E isso nos ajuda e claro, uma vivência na fé, uma vivência na sua religião, uma vivência próxima a Deus. E com isso não tem outra. Deus vai falar ao teu coração e você vai saber aquilo que Ele quer para a tua vida. E é preciso que você peça a Ele a força de se manter firme nos caminhos. E é preciso que você faça isso todos os dias. Se eu não me engano, era Santa Teresinha que falava: Senhor, eu tenho medo dessa tua liberdade, dessa liberdade que tu me deste. Porque com o livre-arbítrio a gente pode fazer qualquer coisa que a gente queira. Tem até uma frase que diz o seguinte: tudo me é possível. Peraí, que eu agora tô. Tudo me é possível, mas nem tudo me cabe. Algo assim. Ou seja, nem tudo faz sentido. E, gente, a perspectiva da fé nos ajuda tanto, sabe? Eu sou muito grata pela minha religião católica, porque me ajuda tanto a discernir a verdade, a saber a verdade e a me guiar por ela. E o que é a verdade? A verdade é uma pessoa e é Cristo. Então eu me guio por isso. E não é que a minha vida é mil maravilhas e que eu não tenho nenhum momento de dúvidas. Eu tenho vários, mas é preciso que eu tenha também a certeza que Ele está comigo, que Ele é a minha certeza, que Ele é a minha força, é o meu guia, é a minha fortaleza. E que Ele tem os melhores sonhos para mim. Então, se eu me entrego a tudo isso que é a verdade, não há espaço para todo o resto, todo o contrário. Então, saiba, o teu sonho vai te testar. As oportunidades vão surgir. Mas se você discerne que aquilo é o que Deus tem para você, fica muito mais fácil. Os momentos de dúvidas, vez ou outra, aparecem sim. A angústia se faz presente, mas ela não pode ser a constância da tua vida. O medo, ele por vezes vem ao nosso coração, mas a gente precisa saber que não podemos temer, não temos, na verdade, o que temer. O grandiosíssimo Deus está conosco, o Criador, o dono de tudo. Por isso que a vida fica tão mais simples, não fácil, mas simples, quando você tem a Ele, entende? Porque mesmo que os seus ímpetos humanos, né, venham à tona, assim como vem em mim todos os dias, mas o que prevalece é a certeza, é a esperança em Cristo. E todas as coisas ficam muito mais fáceis de discernir. Aliás, muito mais simples de discernir, não fáceis. Então, eu desejo para mim e para você que a gente persevere nos sonhos de Deus para nós, que nós possamos perseverar nos caminhos dele para nós, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e que com isso a gente possa realizar e que a gente não atrapalhe os planos que ele tem pra gente. Isso é importante também, tá? Não seja um atrapalho. Deixa Deus realizar, deixa Deus sonhar em ti, já dizia a música do Frei Gilson. Eu acredito que eu falei tudo que eu tinha de bom para acrescentar aqui. Então, que sejamos perseverantes em Deus e que busquemos nele o caminho que devemos seguir. Se
Se você gostou desse vídeo e se ele te deu algum insight muito bom, comenta aqui qual foi, eu quero saber. Vamos fazer essa troca. E fica aqui para os próximos vídeos também. Tenho postado com muita constância, sempre para acrescentar na tua vida e fazer da Vasca a minha marca de roupas femininas, muito além de roupas, mas sim um propósito de vida e espalhar a palavra, que é o que eu e você viemos fazer aqui nesse mundo. Um beijo!